Pronto. Continuando a nossa aula, que já passou mais ou menos uma hora, né, de aula aqui, vamos só lembrar. Então, uma função é diferenciável, né, quando ela satisfaz essa relação, né, ou seja, quando existe uma transformação linear T, né, T tem que sair do Rn cair na reta, tal que o f de x0 mais h tem que ser igual ao f de x0 mais a nossa transformação linear, mais uma função resto, onde essa função resto dividida pela norma do nosso vetor h tem que ir para zero quando h vai para zero. Sendo que aqui a gente tem que lembrar de algumas coisas. Bom, a gente quer concluir que a nossa função f ela é contínua no ponto x0. Então, vamos lembrar de algumas observações, né? Porém, observe que a primeira coisa é que se a gente toma o limite da nossa transformação linear quando h vai para zero, né? Toda transformação linear é contínua. Então, o limite da TH com h indo para zero é o t do zero. Tá? E qual é a imagem, né? E quanto é t de zero o que é t de zero quando tem uma transformação linear? Vocês lembram disso? Quanto é que vale t de zero se ter uma transformação linear? Seria o próprio zero, né? Lembrem que como a gente está como a t é linear, né? O t do zero é a mesma coisa que o t de quem? De zero mais zero, né? Mas t é linear, então t de zero mais zero é t de zero mais t de zero, certo? Então isso aqui é duas vezes t de zero. Coloca tudo, subtrai, né? T de zero dos dois lados, isso quer dizer que t de zero é igual a zero, certo? Provinha boba para lembrar que t de zero é igual a zero quando t é linear. Então o limite de t de h com h indo para zero é igual a zero, né? Porque t é linear. E uma outra observação é que se a gente faz o limite de quando h vai para zero de RH, isso daqui é a mesma coisa que o limite de quando h vai para zero de RH sobre a norma de H multiplicado pela norma de H. E isso daqui é quanto, pessoal? Isso aqui também dá zero. Por quê? Porque a primeira parte do limite é zero. Essa primeira parte aqui é zero e a segunda também é zero, tá? Se o limite, né? Porque se H vai para zero, a norma dele vai para zero também. Lembrem que se duas funções, né, elas possuem limite, né? Ou seja, elas convergem para algum valor real, então o limite do produto existe e converge para o produto dos limites. Mas isso só é válido se as duas funções separadamente possuem limite. Se a gente não sabe que as funções separadamente possuem limite, é importante que uma função seja limitada e a outra vá para zero. Daí o produto todo vai para zero. Tá? Então, acho que alguém falou alguma coisa, né? Vocês fiquem notando aí, minha gente. Foi porque alguém. Eu vi um. Ah, tá. Perguntaram se eu tô gravando. Mas acho que foi naquela hora, né? Ah, não. Pronto, foi você. Foi. Eu concordei aqui. Beleza. Então, ok. Então a gente tem essas duas informações, mas notem que se a gente tem essas duas informações, que T de H vai para que T de H vai para zero e que R de H vai para zero quando H vai para zero, a gente pode simplesmente pegar essa nossa equação e passar o limite quando H vai para zero. Então, se a gente pega essa equação e a gente toma o limite quando h vai para zero, a gente está dizendo que o limite de f de x0 mais h é igual a f de x0 quando h vai para zero. Ou seja, a gente está dizendo que f ela é contínua no ponto x0. E é daí que a gente tira a continuidade.
Então, de f de x0 mais t de mais zero, que é igual ao f de x0. Tá? Portanto, f é contínua no nosso ponto x0. Tá? Então, essa condição de diferenciabilidade, ela garante que a função é contínua no ponto. E, na verdade, ela garante mais, essa é uma condição muito forte. A gente vai mostrar agora que se uma função é diferenciável num ponto, existem todas as derivadas direcionais nesse ponto. Em particular, existem todas as derivadas parciais. Tá? Então, notem que o contrário não era verdade. Quando a gente tinha que a gente pegar uma função onde em um ponto existiam todas as derivadas parciais. A gente mostrou que não necessariamente a função era contínua num ponto. Agora não, se a gente pega um ponto e a derivada e a função é diferenciável nesse ponto, além da função ser contínua nesse ponto existem todas as derivadas direcionais. Ou seja, além de todas as parciais, vocês podem escolher qualquer direção que vai ter derivada. Isso quer dizer que essa condição que a gente está colocando para a função da diferenciabilidade é uma condição uma condição boa, uma condição forte. A partir do momento que a gente tem ela, a gente garante que muita coisa existe, que dá para fazer muita conta. Tá? Então, a gente vai provar esse resultado agora, mas a gente vai precisar de um resultado auxiliar. Isso aqui eu vou colocar como mais um teorema. E o resultado auxiliar vai ser tentar encontrar uma caracterização para a nossa transformação T, né, que agora para a gente a derivada é uma transformação linear, a partir de um limite. Tá? A gente vai encontrar uma caracterização no seguinte sentido, olha, se uma função for diferenciável, então essa transformação linear ela tem que ter essa cara de limite, mas não necessariamente se esse limite existe, esse limite tem que ser necessariamente a transformação. Então, vamos fazer vamos primeiro mostrar o resultado, depois a gente faz dois exemplos para isso. Então, o resultado é o seguinte, né? Se f ela é diferenciável no ponto x0, tá? Então, a nossa transformação linear, né, a t de x, que vai ser a nossa derivada aplicada em x, na verdade, ela é o limite de quando t vai para zero, do seguinte quociente, de f de x0 mais tx menos f de x0 sobre t, quando esse limite existe. Na verdade, se ela for diferenciável, esse limite sempre existe. O que é que eu quero que vocês olhem para esse limite? Vocês reconhecem esse limite? Cadê minha aula? Cadê? Vamos ver se eu tomo água. Vocês reconhecem esse limite? É uma derivada relacional. Na direção de quem? A direção do luxo. Do x maiúsculo, né? Então, isso daqui, como bem notado, na verdade, é a derivada dimensional de f com respeito a x, ponto x0, tá? Esse x aqui é a direção, tá? Ou seja, se uma função é diferenciável, a derivada dela como aplicação linear, na verdade, ela, de certa forma, está ligada à derivada direcional. Ela é, isso está dizendo que a derivada direcional, ela é linear, digamos que na parte de baixo da fração. Porque lembrem que a nossa transformação t, que é a nossa derivada, é uma transformação linear. Certo? Então, t de x lambda y é t de x mais lambda t de y. Isso quer dizer que essa parte que está em amarela, ela vai ser linear no x que está embaixo. E a gente vai ver ainda hoje como é que essa linearidade aparece desse lado. Tá?
Mas isso também dá uma outra cara para a gente tentar entender o que é a nossa derivada como transformação linear. A nossa derivada como transformação linear é, de certa forma, um objeto que coloca todas as definições de derivadas que a gente viu até agora no nosso curso, né? Porque se o x, por exemplo, for um vetor que dá um vetor da base canônica do Rn, isso vai ser o quê? A derivada parcial, né? Se um x é um cara qualquer, isso é uma derivada direcional. E essa nossa aplicação linear está atuando nesses vetores x. Quando ele é uma quando ele está na base canônica, o t, digamos que de um é i, é a derivada parcial com respeito a i. Para um u qualquer, o t de u é a derivada direcional na direção de u. Tá? Então, essa nossa nova definição de derivada como uma transformação linear, ela coloca todos esses objetos, digamos que, no lugar só. Vamos provar esse resultado e a gente passa para os exemplos para não parecer um curso de filosofia. Não que os cursos de filosofia não sejam interessantes, mas é bom a gente ver alguma coisa prática. Não que também o curso de filosofia não seja prático, mas é melhor a gente parar, né? Porque as coisas só vai piorando, né? É, não me entendam mal, tá? Bom, em particular, deixa eu colocar aqui. Em particular, a nossa aplicação ela é única, tá? A T, ou seja, a derivada como aplicação linear, ela é única. Por quê, né? Porque se a gente está caracterizando ela a partir de um limite, né? A gente sabe que, bom, a gente tem os teoremas de unicidade de limite. É diferenciável no ponto x0. A gente quer mostrar que a nossa aplicação tem que ser dessa forma. Então, se ela é diferenciável, né, vale essa condição aqui, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai escolher um vetor um pouco mais específico para chamar de H. E vai aplicar essa definição. Tá? Então, o vetor H que a gente vai escolher para essa parte vai ser o seguinte, né? Considere, vou botar aqui em cima, para não gastar folha. Considere H igual a Tx, tá? Onde x é o vetor, bom, que a gente vai aplicar na T. Então, o que é que a gente vai ter, né? A gente vai ter que o f de x0 mais h, que é o tx, é igual ao f de x0 mais o t de h, ou seja, o t de tx, mais o r de h, que é o r de tx, certo? Mas isso daqui implica que o f de x0 mais h, né? Na verdade, implica não. Isso aqui é igual ao quê, né? Isso aqui é o f de x0 mais o tzinho multiplicado por tx, né? Porque a t é linear, então ela deixa os escalares saírem, certo? Mais o r de tx, né? A mesma coisa não acontece com r, né? Porque r não necessariamente é linear. Ok. O que é que a gente faz agora? A gente constrói o quociente que a gente quer encontrar no limite. Então,
a gente vai ter que o f do x0 mais tx menos o f do x0 sobre t. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a tx mais r de tx sobre t. Certo? F de x0 foi para o outro lado, depois divide tudo por t. Ok? Sendo que aqui a gente ainda pode melhorar um pouco, né? A gente pode escrever isso aqui como tx mais, né? Vou ter esse mais por enquanto. A gente pode multiplicar e dividir esse segundo termo pela norma de x. Então, isso aqui vai ficar r de tx, aí aqui vai ficar a norma de x, aqui vai ficar a norma de x, e aqui ficaria t. Sendo que se eu multiplico e divido pela norma pelo módulo de t, né, isso aqui equivale a colocar um mais ou menos e colocar o módulo de t aqui, certo? Seria multiplicar e dividir pelo módulo de t. Acho que não apareceu ainda ali o... Acho que vai aparecer daqui a pouco, apareceu agora. Beleza. Então, a gente tem a seguinte expressão. O que é que a gente faz agora? Note que se a gente manda agora t ir para zero, se a gente toma um limite, né, com t indo para zero, o que é que vai acontecer? Isso daqui fica inalterável, certo? Porque não depende de t. Aqui vai aparecer um limite com t indo para zero. Já nesse termo, a gente tem exatamente o r, digamos que o do h, dividido pela norma do h. Então, tudo isso aqui vai para zero. E esse cara aqui, bom, como isso aqui é um vetor que está fixado, né, ele é limitado. Então, o produto todo vai para zero. Tá? Mas isso aqui não depende de t. Logo, a gente vai ter aqui o limite de quando t vai para zero desse quociente aqui sobre t. Isso daqui é igual a t de x, né? Pois o limite de tx sobre a norma, né, de tx é igual a zero quando t vai para zero. Por outro lado, o limite, né, esse limite de quando t vai para zero, de f de x0 mais tx menos f de x0 sobre t, isso daqui também pode ser interpretado, como a gente viu em alguma aula passada, como a derivada parcial de f na direção de x do ponto x0. Portanto, a gente tem que a nossa transformação linear t de x, né, que é a derivada x0 no ponto x, na verdade, é a derivada parcial de f na direção de x aplicada no ponto x0. Obviamente, né, quando a função é diferenciável, porque daí esse limite vai existir. Daí, mas qual é a serventia desse resultado, né? Bom, primeiro, esse resultado ele está dizendo, a nossa t vai ser única, né, porque ela é dada através do limite e a gente utiliza a unicidade do limite. Mas qual é a serventia desse resultado, tá? Por que é importante a gente ter resultados dessa forma? Esse tipo de resultado nos ajuda a identificar quem é a aplicação t. Mas, né, ele não calcula a aplicação t. Ele não calcula a nossa derivada, né? T aqui é a nossa derivada, né, pessoal? Ele não vai calcular T, mas ele vai ajudar a gente a identificar. Em que sentido? Vamos pegar uma função de N variáveis. Se a gente calcula esse limite, a gente vai encontrar uma expressão.
Se essa expressão for linear em x, isso quer dizer que a expressão que a gente conseguiu é um provável candidato para ser a nossa derivada. Mas, para mostrar que, de fato, essa aplicação é a derivada, a gente precisa ir para a definição de diferenciabilidade e mostrar que aquele limite do resto vai para zero. Tá? Então, esse limite, ele ajuda a gente a identificar, tá? Porque às vezes nem sempre é fácil de bom, na verdade, não é fácil de identificar. A gente vai pegar uma função em n variáveis, a gente calcula esse limite e a gente vai obter uma expressão. Sendo que existir o limite não é suficiente. Por quê? Porque a nossa aplicação T, ela é dada, ela vai ser dada como um limite, porém ela também precisa ser linear. Então a gente tem que verificar se o limite existe e verificar se o que sobra é linear em x. Se o que sobra for linear em x, daí a gente tem um bom candidato para derivada. Aí a gente vai verificar se esse candidato é ou não derivada. No fundo, como todos esses procedimentos, de certa forma, envolvem limites, é da mesma forma que a gente sempre calcula limite lá no início. Tá? Eu sei que em certo momento a gente começa a ter várias regras, mas inicialmente a melhor forma da gente tentar calcular o limite é, mas inicialmente a gente nunca calcula o limite diretamente, né? A gente tem uma função e a gente imagina que o limite vai para algum lugar e a gente prova que de fato a função vai para aquele lugar, né? Usando a brincadeira de epsilon e delta. A gente não calcula o limite, né? A gente acha que é isso e daí a gente vai mostrar que dá certo. É a mesma coisa aqui. A gente vai encontrar uma transformação, uma função t, a gente vai verificar se essa função t é linear nos parâmetros que a gente quer. Se ela for linear, a gente vai mostrar que de fato ela é derivada. Vamos fazer isso um exemplo na prática para a gente fugir, para a gente voltar para o curso de exatas. Exemplo. Então, só mais um comentário. É só para vocês colocarem na cabeça que o limite em si, ele não garante encontrar a derivada. Ele só garante um bom candidato para a derivada. E a gente vai ver dois exemplos onde, em um caso, a gente encontra exatamente a derivada, em outro caso, a gente não encontra um exemplo. A gente não encontra a derivada. Tá? Vamos pegar um exemplo que sempre dá certo, que são funções polinomiais. Tá? No dia que a gente definir uma coisa que não funciona para polinômio, pode desistir do que você está fazendo. Entendeu? Faça outra coisa. Diferenciável. Ponto x é qualquer. Ah, em x0 igual a que é o ponto x0 y 0. Então, se a gente quer mostrar que essa f é diferenciável nesse ponto, o que a gente precisa mostrar, o que a gente precisa fazer é encontrar um t que é linear, que satisfaz a condição de diferenciabilidade. Pelo teorema, então, pelo teorema anterior, se f é diferenciável em x0, então a nossa aplicação t ela tem que ser dada como limite de como quando t vai para zero, de f de x0 mais tx menos f de x0 sobre t. Tá? Ou seja, mas note que aqui tem esse condicional, né? Se a função for diferenciável, ela tem que ser dada como esse limite. Tá? A gente não sabe, a gente quer mostrar que ela é diferenciável. Então vamos calcular esse limite. Vamos. Ou seja, né? Calcula quem é o quociente, primeiro, né? De x0 mais tx menos f de x0 sobre t. Depois de calcular o quociente, é só mandar o t ir para zero. Calculem esse quociente. Ah, eu desisti da função, não foi? Pronto. Okay.
Pessoal que está no Meet, tá tudo bem? Uhum. Eu parei de falar mesmo, Mariana. Voltou? A ideia, eu quero que vocês. Eu pedi para vocês calcularem o. Eu acho que fui eu que parei de falar, Mariana. Eu pedi para vocês calcularem Ah, esse certo. quociente.
Conseguiram, pessoal? Como foi que ficou? Só o quociente. Não sei se está certo. Não sabe se está certo. Vamos lá. Para mim, ficou T, que multiplica x0 vezes x mais y0 y. Como? T. T que multiplica x0 vezes x mais y0 vezes y. Eu acho que tem um pouco mais. Isso antes do limite. Quando aplica o limite, já Não. acho que Vamos lá, vamos fazer aqui então. Maria Rita, você fez? no processo ainda. Em processo? E você, Pedro? Está em processo. Vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Primeiro, né, o que é o x0 mais tx, né? Vamos dar, a gente precisa dar coordenadas a tudo, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar. Então, aqui, né? Vamos colocar colocar o x0 como sendo x0, y0, né? E o x como sendo xy, certo? Né? Então, o x0 mais tx é x0 mais tx, y0 mais ty, né? Aí daí, isso aqui vai ser 1 sobre t, multiplicado aí vai ser o f desse x0 mais tx, mas o que é o f, né? É pegar a primeira coordenada, como é? Cadê o f, meu Deus? Aqui. Pegar a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais 1. Então, vai ser x0 mais tx ao quadrado, y0 mais ty quadrado, mais 1. Certo? Ok? Então, agora a gente tem que desenvolver tudo isso, né? Então, vai ser 1 sobre t, vai ficar x0 quadrado, mais 2t x0 x mais t quadrado x quadrado mais y0 quadrado mais 2t y0 mais t quadrado y quadrado mais 1, certo? Daí aqui, vamos lá. Aí tem um pessoal aqui, né, que a gente consegue dividir por t e uma galera que não, certo? Do pessoal que a gente consegue dividir por t, vai aparecer 2 x0x mais 2 y0y, não é isso? Que a gente matou esse e esse, que está faltando um t quadrado, não, isso. Daí fora isso, aparece mais t x quadrado. Sobrou o quê? O que foi que sobrou aqui? Mais y0 quadrado, quadrado, mais... Certo? Isso aqui é só o f, é só esse cara, né? Faltou tirar essa parte. Concordam? Não é isso? Então vamos tirar aqui. É o f do x0, ou seja, aqui
Eu vou colocar até em azul. Vou fazer assim. Vou botar aqui. Não sei como é que faz. Aqui. Isso dá. Quem é o f do x0, né? O f do x0 é x0 ao quadrado, vou botar assim, y0 ao quadrado, mais 1, concorda? Sim? Ou seja, isso aqui fica menos x0 ao quadrado, menos y0 ao quadrado, mais 1. Né? Daí, beleza. Agora, esse cancela com esse, com esse e esse com esse. Então, o que sobra é realmente só o que a gente colocou aqui em verde e azul. Certo? Amém? O f de x0, eu tinha esquecido. E a outra parte, bom, ficou só o que sobrou, ficou só o que, bom, que está em vermelho e que está em verde. Faz o t agora para zero, vai sobrar só a parte que não depende de t. Não é isso? Sobre t, isso aqui é igual a 2. O que quer dizer que é um provável candidato para t de x maiúsculo, né? Que no fundo é t de xy, certo? É 2x0x mais 2y0y. Tá? Aí aqui a observação, a primeira observação, né? Observe que t, essa t que eu coloquei aqui, ela é linear. Né? Ela é linear tanto em x quanto em y, certo? Se a gente tiver, bom, se a gente calcular o t de um x maiúsculo mais um lambda y maiúsculo, isso se quebra. Vocês conseguem ver isso? Sim, né? Sim? Beleza. Então, parece que essa de fato é a nossa derivada. O que é que a gente precisa verificar? Se a condição daquele resto vai para zero. Então, para isso, a gente vai pegar essa definição, a gente vai guardar essa definição da derivada e vai voltar para a condição, para mostrar a condição do resto. Então, para mostrar a condição do resto, então, logo aqui, botar então, precisamos verificar que o limite do R de H, né, sobre H vai para zero quando H vai para zero, tá? É isso que eu estou chamando de condição de resto, tá? Então, aqui seja H igual a HK, tá? Daí, quem é o nosso R de H, né? Que é o R de HK. O R de H é só a gente pensar na igualdade que dá a condição de diferenciabilidade e isolar o R de H. Então, isso aqui é F de x0 mais H menos F de x0 menos T de H. Concorda? Certo? Mas quem é f de x0 mais h menos f de x0? Bom, a gente vai ter que usar de novo a nossa, a nossa definição da f, para poder calcular todo esse termo.
Então, a f de x0 mais h é f de x0 mais h, y0 mais k, menos o f de x0, y0, menos o t de hk, que a gente sabe uma expressão para t. Né? A gente tem um candidato, um bom candidato. Então, vamos lá. Quem é o f de x0 mais h, y0 mais k? Vai ser x0 mais h quadrado, y0 mais h quadrado, mais 1. Definição da f. Menos, quem é o f de x0 e y0? X0 ao quadrado, menos y0 ao quadrado, menos 1. Menos, quem é a t de hk? Bom, vai ser 2 vezes x0 h mais 2 vezes y0. Tá. Diferença porque aqui a gente avaliou a t em xy. Agora a gente está avaliando em h e k. Ok? Estou indo lento demais, não, né? Porque quando eu falo assim, tá tudo certo, vocês estão sempre concordando. Assim, rapaz, tem que subir o nível. Tá? Tá ok, né? Estão acompanhando, né? Tá acompanhando, né? Não? Tá bom assim, né? Estão acompanhando, né? Beleza, então vamos lá. Então, bom, a gente só precisa fazer conta aqui agora, né? Vamos lá. Isso aqui vai ficar x0 quadrado, mais 2x0h, mais h quadrado, mais y0 quadrado, mais 2y0h. Opa, k, né? Aqui, ó, tá, olha, tá vendo isso aí, Sofia? Já tá ligada. Mais k quadrado, mais 1, menos x0 quadrado, menos y0. Aqui eu já vou cancelar algumas coisas, né? Vamos já tirar esse 1 e esse 1 aqui, pelo menos. Então vai ficar menos x0 quadrado, menos y0 quadrado, menos 2x0h, menos 2y0k. Aí o que é que se cancela aqui, né? X0, que quase tudo, né? Não, esse H não vai não. Esse y0 e esse cara aqui. Então sobrou apenas o quê? O h quadrado ao quadrado. Beleza, então essa é a nossa função resto. Daí, portanto, né? Então, como então, o que vai ser o limite de quando h vai para zero da R de h sobre a norma de h? Isso aqui vai ser o limite de quando h vai para zero, de a R de h é h ao quadrado mais k quadrado, a norma de h é h quadrado mais k quadrado, a raiz disso, né? Então, isso daqui vai ser o limite de quando h vai para zero, da raiz, né? De h quadrado mais k quadrado, isso aqui dá zero, né? Quando h vai para zero. Tá? Então, a nossa condição de resto foi satisfeita. Ou seja, aquela aplicação linear que apareceu no limite, de fato, é a nossa derivada. É assim que esse teorema tem que ser usado. É longo, é um processo chato, mas a gente tem uma função em várias variáveis, a gente usa o limite para tentar adivinhar ou tentar ter um bom chute do quem seria a nossa derivada, a nossa transformação linear. Se no limite ele produz uma aplicação que ela é linear, aí a gente vai verificar a condição de resto. Se a condição de resto for para zero, de fato, então ela é a derivada. Tá? Então, portanto, a gente tem que a nossa t de x como posta, de fato, ela é a derivada da f no x0, e ela é dada por 2, x0x mais 2, y0y. Tá? Então, e aqui, isso daqui é interessante da gente lembrar, né? É que a nossa aplicação t, ela depende do x0 a priori, mas ela está saindo aqui do R2 e caindo na reta.
ela pega um XY e ela leva em 2x0, x mais 2y0, y. Então, se a gente muda esse x0, consequentemente, a gente muda o t, porém, a definição da derivada, ela permanece. Ou seja, em cada ponto, a gente tem uma transformação linear. A gente tem uma aplicação linear. Note que esse x0 corresponde a isso aqui, né? Ok, vamos olhar agora o caso onde dá problema, né? Só para a gente não pensar que o mundo é sempre feito de coisas boas. Vamos considerar agora o seguinte exemplo, tá? Nesse eu vou fazer a conta, bom, eu vou colocar a conta um pouquinho mais rápido para a gente não perder tanto tempo em conta, mas eu quero que vocês confiram depois, tá? Então, vamos considerar a seguinte função, tá? F de xy igual a xy quadrado sobre x quadrado y à quarta, tá? Aqui quando x for diferente de zero, e zero se o x for igual a zero. Então, vamos pensar no ponto, vamos olhar a diferenciabilidade, né, dessa função f no ponto x0 igual a 0, 0, tá? E vamos pensar em x como sendo xy. Então, o que é que a gente vai ter? A gente pode pensar no nosso limite de duas formas. A gente pode pensar no limite de f de x0 mais tx menos f de x0 sobre t, quando esse x aqui é diferente. Opa, paguei a coisa errada. Quando esse x aqui é diferente de zero, ou quando ele é igual a zero. Bom, em cada um dos casos, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que isso daqui vai ser igual a y quadrado sobre x, se o x for diferente de zero. E a gente vai ter que o limite de f de x mais tx menos f de x0 sobre Isso t. já era plano da conta, né? É, plano da conta. É plano da conta. Espero que vocês façam depois, tá? Porque, bom, é uma conta, novamente, é uma conta direta, tá? Mas é só para a gente poder adiantar um pouco. Ou ele vai ser igual a zero, se o x for igual a zero. O que é que eu estou dizendo aqui, né? O que é que a gente está vendo com a existência? Primeiro, esses limites existem. Tá? Se o x, né? Se o x maiúsculo, é o ponto x, o vetor xy, se ele tiver a primeira coordenada nula, a gente vai usar o limite de baixo, o limite vai dar igual a zero. Se ele tiver a primeira coordenada não nula, vai ser o limite de cima, que é diferente de zero. Ou seja, os limites existem. Então, se a gente lembra do nosso resultado anterior, né? Aí a gente poderia pensar da seguinte forma, não, peraí, se o limite existe, então a função vai ser diferenciável nesse ponto. O que eu preciso é só pegar esse limite, olhar para a minha aplicação T, né, definida de uma dessas duas formas, a depender de como é o meu x, e procurar quem é o resto, né? Mostrar que o resto vai para zero. O problema é que, se a gente olha a primeira condição do limite, por exemplo, ela não é linear em xy. Então, isso não pode definir a derivada. Porque a derivada, para a gente, tem que ser o quê? Uma aplicação linear. Tá? Então, não basta o limite existir. O limite existir, não basta o limite existir. O limite tem que existir e ele tem que ser linear nas variáveis x e y. Tá? Então, é só para a gente ter esse cuidado quando a gente for usar esse resultado. Esse resultado diz para a gente como encontrar, foi por isso que eu falei insistentemente por alguns minutos. O resultado, ele diz para a gente como encontrar um candidato.
Mas não necessariamente todo candidato ele é hábil para ocupar o cargo de derivada. Tá? Nesse caso, a derivada em si, bom, nesse caso, essa função que aparece, essa, isso que aparece não pode ser a derivada, porque ele precisa ser linear em x e em y. Tá? Então, essa é a diferença, que é note que os limites existem, que o limite existe, mas para x diferente de zero, pensa assim, t de xy igual a y quadrado sobre x não é linear. Então, logo, f não é diferenciável em x0 igual a 0, 0. Tá? Que a gente não consegue, né? É aquela coisa. Se ela for diferenciável, a derivada tem que ser dada como limite. Mas se a gente calculou o limite e o limite não é linear, então a gente não pode ter diferenciabilidade ali. E se a gente volta um pouquinho para essa função são daquelas funções que você se aproxima, se você se aproxima da origem de formas diferentes, o limite vai para cantos diferentes. Você se aproxima pelo eixo y, o limite está indo para zero. Mas se você se aproximar, talvez pela reta x igual a y, o limite vai para um meio, alguma coisa assim. Vai para algum outro lugar, tá? Então, isso quer dizer que a função não é contínua na origem. E a gente sabe que a nossa definição de diferenciabilidade garante a continuidade. A gente está tudo amarrado. Então, teriam duas formas de verificar que essa função não é diferenciável na origem. Se eu chego para vocês e pergunto, pessoal, essa função é diferenciável na origem? Vocês podem fazer isso de duas formas. A primeira coisa é tentando mostrar que a derivada não existe. Como é que mostra que a derivada não existe? Calcula aquele limite e mostra que o que sobra, o resultado, não é linear. Ou a segunda possibilidade é, não, pessoal, essa função não é contínua na origem. E se ela não é contínua, ela não pode ser diferenciável. Por quê? Porque a nossa definição de diferenciabilidade garante a continuidade. Ficou claro? Beleza, acho que está na hora de uma pausa, não é, Maria Rita? Vamos fazer uma pausa, rapidinho, só para a gente tomar uma água. Tá, pessoal? Cadê o pessoal da... Estou interagindo com o pessoal aqui na sala, o pessoal da live está meio calado. Da live, né? No sentido YouTube aqui. A gente vai Beleza, fazer uma beleza. pausa, a gente vai fazer uma pausa rapidinho de 5 minutos só para a Maria Rita lavar o rosto aqui. E a gente retorna. Daí a gente continua um pouco. Daí a gente retorna. A gente faz mais umas meia hora, acho mais ou menos, até as 5. Tá bom? Então voltamos já, pessoal. Ok.
Bom, pessoal, vamos lá. Meu relógio foram 5 minutos, não sei no de vocês. Estava conversando com o pessoal aqui na sala. Mas, tá, deixa eu compartilhar de novo o quadro. E a gente volta. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Tá, então, continuando os comentários sobre o teorema anterior, né? Esse teorema aqui, né, o que ele faz, o que ele garante é que se a função for x0, então a transformação linear ela é dada por esse limite, tá? Mas existir o limite apenas não garante que a função é diferenciável no ponto, porque o limite ele tem que ser linear, né, na variável x, e além disso a gente tem que cumprir a condição de resto, tá? E bom, a partir se o limite é linear na variável x e a gente cumpre a condição de resto, daí a gente usa a unicidade do limite e encontra a nossa derivada como transformação linear. E além disso, né, quando a função é diferenciável no ponto x0, o que o que essa expressão está dizendo, na verdade, é que a derivada aplicada no x0, ela coincide com a derivada direcional de f na direção de x. Então, a gente tem uma nova interpretação para a nossa derivada como transformação linear. A nossa derivada como transformação linear nada mais é do que a derivada da nossa função f na direção do vetor x que a gente está aplicando. Tá? Mas vamos olhar isso daqui um pouco mais de perto. Tá? Essa relação entre derivada como transformação linear sendo na verdade, a derivada direcional na direção de x. Então, deixa eu enunciar isso daqui como um corolário. É o seguinte. Corolário. Se f é diferenciável em x0, tá? Então, a gente tem que f' de x0 aplicada em x. Deixa eu botar aqui. Então, f' de x0, né, aplicado no vetor x, na verdade é a derivada parcial de f da direção de x no ponto x0. Mais ainda, a gente tem que sabe calcular exatamente quem é isso. Isso vai ser o produto interno de do seguinte da seguinte coisa, da derivada parcial de f com relação à primeira coordenada em x0, derivada parcial de f com relação à coordenada em x0, interno ou x1, xn. Isso daqui como sendo as coordenadas do vetor x, tá? Produto interno desses dois vetores, ou seja, isso aqui é a soma da derivada parcial de f com respeito a xi no ponto x0, multiplicado por xi. Tá, talvez aqui eu devo utilizar uma outra letra para ficar melhor. Então, pense nesse U como um vetor. Tá? Então, aqui, deixa eu colocar um. E de 1 até n. Ou seja, aqui a gente tem, bom, uma coisa que a gente já sabia, que era que a derivada
no ponto x0 aplicado no vetor u é nada mais do que a derivada parcial de f na direção de u no ponto x0. Isso foi o que a gente encontrou pelo teorema, mas que, na verdade, a gente tem uma forma de calcular isso. A derivada de f no ponto x0 aplicada no vetor u nada mais é do que esse produto interno, tá? Entre um vetor, que a gente vai dar um nome especial para ele, a gente vai chamar de vetor gradiente, formado pelas derivadas parciais, né? O derivada parcial com respeito a x1 até com respeito a xn, interno o nosso vetor u. Então, aqui sim a gente tem uma forma prática de calcular diretamente quem é a derivada. Então, vamos só mostrar isso aqui, de fato. Primeira coisa que a gente tem a fazer é o seguinte, é que, então, se, né, I é a base canônica do Rn, então a gente tem que o f' de x0 aplicado em EI nada mais é do que a derivada parcial de f na direção do EI em x0, mas isso a gente sabe que é a derivada parcial de f com respeito à coordenada xi, não é isso? Em x0. Essa é a primeira coisa. Então, como o vetor, né, que é igual a 1n, né, sendo escrito nessa base canônica, né, do R3, ele tem coordenadas 1 até o n, a gente pode escrever ele da seguinte forma, né, como o i é i com i variando de 1 até n. Então, a gente tem que o f' de x0 aplicado em u, isso daqui vai ser igual a f' de x0 aplicado nessa soma, porém a gente sabe que a nossa derivada ela é o quê? Ela é uma transformação linear. Não, você colocou que um vetor é igual a uma soma. É porque isso mesmo, é porque esses EIs são os vetores da base canônica do R3. Ou seja, o E1 é o 1, 0, 0, 0, 0. O E2, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Entendeu? Mas como que o vetor 1 seria igual à soma? Tá, deixa eu te dar mais uma informação. Você sabe quem são você entende o que eu quero dizer quando eu digo que os EI são os vetores da base canônica? Certo? Então, o E1, quem é o E1? Eu vou fazer no R2 aqui, tá? Só para ficar mais simples. Quem é o E1? É o 1, 0. E quem é o E2? É o 0, 1. Então, vamos pegar um vetor da forma XY. Ele pode ser escrito como x vezes o 0, 1 mais o y vezes... Eita. 1, 0, né? Então, fica... Se eu colocasse assim é melhor, né? Esse x1, x2, x1, x2. Então, isso aqui se escreveria como a soma de xi aí, beleza? Mas a nossa f é linear. Então, isso quer dizer que a gente consegue tirar essa soma e consegue tirar todos os escalares. Então, isso aqui vai virar uma soma de 1 até n, de quem, né? De ui, f' de x0, aplicado em EI. Mas o f' de x0 aplicado em EI é exatamente a derivada parcial de f com respeito a xi no ponto x0.
multiplicado por I. Então, a gente tem, agora sim, a gente tem uma forma explícita de calcular a, a derivada de uma função como transformação linear a partir das derivadas parciais. Então, isso facilita muito o, o trabalho. Por que isso facilita muito o trabalho, né? Porque uma vez que a gente, primeiro, né, uma vez que a gente sabe que a função é diferenciável em um ponto, para a gente calcular, para a gente encontrar a derivada dela como transformação linear, a gente só precisa calcular a derivada parcial. Exemplo. Bom, aqui finaliza, né? Vocês entenderam, pessoal? Exemplo, né? A gente sabe que f de x, y, como x quadrado mais y quadrado mais 1, a gente sabe que ela é diferenciável em qualquer ponto x0, y0. Foi o que a gente fez no exemplo anterior. Certo? Foi isso que a gente fez. A gente sabe que ela é diferenciável. Então, quem é a derivada parcial de f com respeito a x num ponto x0 e y0? Vai ser o quê? Vai ser 2x0, certo? Quem é a derivada parcial de f com respeito a y no ponto x0 e y0? 2y0. Então, quem vai ser a derivada de f no ponto x0 aplicado no vetor 1, no vetor xy? Por esse corolário, vai ser esse produto interno entre esse vetor, que depende só das derivadas parciais, e do vetor que a gente está aplicando. Ou seja, pelo corolário, isso daqui vai ser a derivada parcial, o vetor, né? Derivada parcial. Olá, pessoal, voltei. Consegue me ouvir? Alô? Conseguimos sim. Pronto. Sim. Pessoal, eu estava falando aqui, vocês não falaram nada. Quem falou foi o Pietro, que está aqui na minha frente. Pessoal, professor, acho que a tela lá está parada. É porque acho que não carregou. Aqui também. Carregou. Ah, foi aqui também não carregou, né? Foi. Bom. Então, aqui, acho que mas agora está aparecendo. Então, essa caracterização da derivada como produto interno, ela ela ajuda bastante a gente a fazer conta, tá? Porque uma vez que a gente sabe que uma função é diferenciável, para encontrar a derivada dela,
como transformação linear, a gente só precisa encontrar essas derivadas parciais, tá? E por isso a gente considera, a gente vai considerar duas definições aqui, por conta desse valor, digamos assim, desse vetor formado pelas derivadas parciais, tá? Então, a primeira a gente vai falar sobre matriz jacobiana, que é uma definição que, bom, aqui vai aparecer pouco, já que a gente está tratando sobre funções de N variáveis, mas são funções reais, mas futuramente, eu não sei se vocês vão ver algum outro curso de cálculo depois desse, possivelmente sim, não? Sim? Acho que não. Acho mais não, né? Eu espero que sim. Então, se não, só quando vocês tiverem, assim, né, um pouco mais na universidade, vocês vão encontrar assim, né, vocês começaram estudando funções de R em R, aí agora a gente está estudando funções de Rn em R. Qual é o próximo passo? Aplicações de Rm em Rn. Colocar dimensão alta dos dois lados. Tá? Mas aí isso vocês vão ver, possivelmente seria um quarto curso de cálculo, por exemplo. Mas é bonito, é bonito. Daí vai aparecer na tua. Essa é a segunda do Ney. Bom, então eu vou definir aqui esses conceitos. O primeiro é da matriz jacobiana, tá? Então, a matriz da transformação linear, né? T, né? Lembra que a transformação linear T, ela sai do Rn e cai na reta, tá? E aqui eu estou pensando na matriz da transformação. Lembra que toda vez que a gente tem uma transformação linear e a gente quer falar da matriz dela, a gente tem que deixar claro quais são as bases que a gente está utilizando no nosso espaço fatorial. Então, eu estou pensando sempre com relação à base canônica, tá? Então, com respeito à base canônica, que é essa transformação aqui, df, que botar no ponto x0, df dx x1 no ponto x0, df dxn no ponto x0. Tá? Então, lembra que isso daqui vai gerar uma matriz 1 por n, né? Só para lembrar vocês, né? Vocês devem ter visto isso lá em álgebra linear. Isso daqui dá o número de linhas, né? E esse daqui dá o número de colunas. Tá? Então, uma linha, n colunas. Essa matriz, ela é chamada matriz jacobiana. Matriz jacobiana. Opa, cadê? Jacobiana de f em x0, tá? Essa é a primeira definição. E a segunda definição, que é mais natural nesse contexto, é pensar nas entradas dessa matriz como sendo coordenadas de um vetor. Tá? Então, o vetor, deixa eu ver aqui, como foi que ele colocou? Vai usar esse símbolo, um triângulo invertido, f x0, definido como df dx1 x0, df dxn x0, ele é denominado vetor gradiente de f em x0, tá? Então, dessa maneira,
a gente tem que a derivada de f no ponto x0 aplicada no vetor u, ela, na verdade, é o produto interno do gradiente de f no ponto x0 com o vetor u. Que é a forma clássica, assim, que a gente encontra por aí, assim, a gente anda na rua. É que a derivada num ponto, ela é o gradiente da função do ponto x0 com a direção. Isso, provavelmente, vale daqui até a China. É sempre igual. É muito fácil, Gustavo. Eu não sei onde você mora, mas aqui em Maceió, rapaz, os meninos estão encontrando isso à torta direita. Bom, mas esse é o objeto, tá? Bom, e lembrando que isso daqui também é a derivada direcional de f na direção de u no ponto x0. Então, isso dá também uma outra forma de vocês calcularem a derivada direcional, que a gente não tinha visto ainda, né? A derivada direcional, se a gente quer calcular, a gente calcula o gradiente da função, aplica no ponto x0 e faz interno com o vetor u. Então, é bem mais simples, tá? Professor, só título de curiosidade, o que é chamado de gradiente? Você sempre tem boas perguntas, né? Mas essa você me pegou, rapaz. E gradiente linear é uma coisa, né? Eu não sei. Uma palavra que a gente fica testando. Nunca me perguntei. Redes gerais por causa disso. Porque o gradiente a gente levia a palavra que é do Eu não sei o porquê da. Mas aí, Eu não sei o porquê da nomenclatura. Vou procurar saber e te falo na próxima aula. Pode me cobrar. Mas eu não sei por que o nome gradiente. Boa pergunta. Bom, então, a gente tem alguns exercícios aqui a serem feitos e exemplos que, no fundo, dá uma função de 2 variáveis, calcula o gradiente, dá uma função de 3 variáveis, calcula o gradiente, dá uma função de 10 variáveis, calcula o gradiente. Mas isso é calcular a derivada parcial que vocês já devem estar bem acostumados. Então, eu gostaria de fazer mais alguns comentários sobre diferenciabilidade. Na verdade, tem mais 3 comentários que eu gostaria de fazer, mas eu não queria esticar tanto. O que é que eu faço agora, meu Deus? Tá bom, mas são comentários que não tem prova, então eu vou fazer. Vamos lá. Quando a gente começou o curso, a gente tinha um objetivo, que era pegar uma função em N variáveis, definir uma condição boa de diferenciabilidade, de forma que a diferenciabilidade da função num ponto garantisse a continuidade. Isso a gente fez. A gente tem essa definição agora, né? Dada uma função que é diferenciável no ponto, a gente tem continuidade nesse ponto. Mas a gente sabe que a volta... e a gente agora também tem uma outra coisa, né? Que se uma função é diferenciável num ponto, a gente mostrou que existem as derivadas direcionais nesse ponto também, em qualquer direção. Né? O porquê? Porque a gente mostrou que a diferenciabilidade, que uma função é diferenciável num ponto, se existe uma transformação linear, né, que depende desse ponto, que sai do Rn na reta, e a gente mostrou que essa transformação linear, ela coincide exatamente com a derivada direcional, quando a gente aplica no vetor. Então, diferenciabilidade implica tanto na continuidade, quanto na existência de derivadas direcionais, qualquer uma delas, sejam elas na direção dos eixos, ou seja, as derivadas parciais, sejam em qualquer outra direção, tá? Então, gravem isso na cabeça. O pessoal pergunta muito isso quando a gente vai na padaria. Diferenciabilidade garante continuidade e diferenciabilidade garante também a existência de derivadas direcionais. E a gente sabe que a volta nem sempre é verdade. Né? A gente sabe que existem funções
Para. Rapaz, eu acho que quando você vai pegar, quando você vai comprar tucupi, eu tenho certeza que o pessoal pergunta, né, Gustavo? Tucupi, eu quero tanto de tucupi, sim, mas e a diferenciabilidade da função? Aí, o que mais, né? Entendeu? Raciocínio. Todo Gustavo. Sim, vamos lá. Beleza, mas a gente sabe que a volta não é verdadeira. A gente viu exemplo de funções que são contínuas, mas que não têm derivado. Não, aqui na verdade a gente viu exemplos de funções que possuem derivadas parciais em um ponto, mas que não são contínuas nesse ponto. E também vimos exemplos de funções que possuem derivadas direcionais em um ponto, mas que não são contínuas nesse ponto. Sendo que a gente tem um resultado que garante que, se a gente tem uma função, no Rn, uma função que sai do Rn e chega na reta, se em um ponto, não se em um ponto, mas se numa vizinhança de um ponto, essa função ela tem derivada parcial, e as derivadas parciais são contínuas na vizinhança de um ponto, então essa função é diferenciável. Isso seria, eu já ia pegar o quadro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, imagina que a gente está aqui no R2, e a gente tem a nossa função, né? Que ela sai daqui, imagina que aqui é o nosso ponto x0. A gente sabe que a existência de derivadas parciais ou a existência de derivadas direcionais nesse ponto não garante a continuidade da função. E se não garante a continuidade da função, imagine a diferenciabilidade. Continuidade é mais fácil de se ter do que diferenciabilidade. Então, se a existência das derivadas parciais ou das derivadas direcionais não garante a continuidade, certamente não vai garantir a diferenciabilidade. Tá? Entretanto, se as derivadas parciais existirem em x0 e elas forem contínuas, na verdade, próximo de x0, digamos que aqui, tá? Ou seja, imagina que nessa região aqui, as derivadas parciais de f existem e são contínuas, tá? Não somente existem, elas são contínuas. Se dentro de uma região próxima de x0, as derivadas parciais existem e são contínuas, então a gente consegue garantir a diferenciabilidade da função. Ou seja, a diferenciabilidade ela precisa de espaço, ela não pode ser pontual. É isso que o resultado está dizendo. Se a gente tem uma função e a gente quer garantir que a função é diferenciável no ponto, a gente precisa de espaço. Se as derivadas parciais forem contínuas, uma bolinha, então a gente consegue a diferenciabilidade da função. Vai estar, e por que isso é interessante? O que é que isso vai me ajudar na vida? É porque quando a gente calcula a derivada, dependendo do tipo de função que a gente está trabalhando, as funções simplificam, né? Elas linearizam, né? A derivada, ela lineariza a função. Tá? Então, para a gente saber se uma função é diferenciável ou não, esse resultado é um resultado interessante. Porque imagina que a gente pega uma função que a gente deriva, ou seja, encontra as derivadas parciais, e para as derivadas parciais, a gente consegue identificar que essas derivadas são contínuas. Então, se elas forem contínuas numa região, a gente sabe que a função em si ela é diferenciável naquela região. Então, é uma forma da gente tratar a diferenciabilidade de uma forma de uma forma mais fácil. Porque, primeiro, a gente vai sair de diferenciabilidade para analisar a continuidade. E em certas situações, é mais fácil a gente trabalhar com... E em certas situações, quando a gente deriva, a função melhora. Melhora no sentido que fica mais fácil. Então, esse é o resultado que eu vou enunciar para vocês aqui. E eu faço mais um comentário ou outro e a gente finaliza. Então, o teorema. Aqui sejam... Vamos pegar uma função f, definida no Rn, tá? Onde D, aqui,
E vamos pegar um x0 em D aqui, onde esse D aqui, ele é um conjunto aberto do Rn. Tá? Então, se existem as derivadas parciais, todas as derivadas parciais, e se essas derivadas parciais, elas são, bom, elas existem numa bola centrada em x0 de raio delta, e são contínuas. Nessa bola, ou na verdade só no x0, elas têm que existir numa bola e ser contínua no ponto, porque isso garante que a gente consegue espalhar a continuidade pela bola. Então, a função é diferenciável no x0. Então, f é diferenciável em x0. Tá? A gente não vai ver a prova desse resultado, ele foge um pouco do escopo, mas tem algumas aplicações relativamente interessantes desse teorema. Exemplo, vamos voltar para aquele exemplo inicial que a gente fez hoje, acho que foi o único, na verdade. Bom, a gente tem uma função polinomial, vamos pegar um x0 qualquer no R2. Então, nós sabemos que a derivada parcial de f com respeito a x é igual a 2x, e a derivada parcial de f com respeito a y é igual a 2y, e que essas duas funções, elas são o quê? Contínuas. Elas são contínuas em todo R2. Por quê, né? Bom, são funções polinomiais, tá? Então, se elas são contínuas em todo R2, e elas são funções polinomiais, pois são funções polinomiais, pelo teorema anterior, isso quer dizer que a nossa função f, ela é diferenciável em qualquer ponto R2. Então, a gente já ganhou diferenciabilidade sem olhar para limite sem olhar para o limite do resto, sem olhar para aquela expressão fazendo conta, nem nada. Agora, se a gente quer encontrar quem é a derivada, aí a gente pode usar a formulação do gradiente. Tá? Então, notem que facilita. A gente tem uma função, quer saber se a função é diferenciável, a gente olha para as derivadas parciais, o Pedro está quase dormindo, Maria Rita também. Estou só expondo aqui, fazendo um expose aqui do pessoal. Mas, note que facilita, tá, pessoal? Facilita, porque se a gente tem uma função em duas variáveis, e a gente quer saber se ela é diferenciável no ponto e quer calcular a derivada dela, o que é que a gente faz? A gente calcula as derivadas parciais. Se as derivadas parciais forem contínuas, então essa função ela é automaticamente diferenciável. Então, se a função é automaticamente diferenciável, para a gente calcular a derivada dela, a gente usa o vetor de derivada interno com o vetor qualquer do espaço, para encontrar quem é a derivada como transformação linear. Então, a priori, as, as derivadas parciais, elas não garantiam a continuidade do ponto. Entretanto, se a gente tem continuidade de derivada parcial, ela garante a diferenciabilidade e a diferenciabilidade garante a continuidade. Então, isso é assim, se vocês depois pararem assim, antes de dormir para pensar nisso, é interessante, porque, penso, novamente, vou falar de novo, diferenciabilidade garante continuidade, diferenciabilidade garante existência de derivadas direcionais. E a gente sabe que existência de derivadas parciais não garante continuidade. Porém, continuidade das derivadas parciais garante continuidade. Porque se as derivadas parciais são contínuas, a função é diferenciável. Se a função é diferenciável, a função é contínua no ponto. Então, isso é a parte engraçada, é que
por mais que inicialmente a gente encontrou problemas com derivadas parciais, assim, não garante continuidade, mas se a gente pede que elas sejam contínuas, aí vai garantir continuidade. Então, tem sempre essa cadeiazinha, assim, dentro dessa parte do cálculo. Bom, eu sei que a aula foi pesada, tá, pessoal? Assim, foi um pouco longa e tal. Então, vamos fazer assim, eu vou parar por aqui. Deixa eu só concluir aqui, né? São contínuas. Logo, F é diferenciável em R2, tá? O que é que eu vou pedir para vocês, tá? Eu vou disponibilizar, bom, eu acho que a aula foi gravada hoje. Eu vou disponibilizar as notas para vocês. Eu vou pedir para vocês olharem os exemplos dessa sessão 6, tá? Na próxima aula, em teoria, o Vitor pediu só para a gente fazer aula de só exercício, dúvidas e etc. Mas eu ainda vou pegar... Por conta da por conta da prova. Mas eu ainda vou pegar um tempinho para falar sobre aproximação numérica, porque eu acho que isso pode ser importante para vocês, principalmente por conta do NES, assim, tá? É uma parte que também está na ementa e que eu preciso cumprir, mas especialmente por conta digamos, como vocês trabalham também um pouco com computação, etc. Acho que vai ser legal para vocês saberem como é que a gente pode utilizar a derivada como aplicação linear para dar melhores aproximações numéricas. E assim, sem precisar necessariamente ir para o computador. Por mais que hoje a gente tudo passa no computador. Mas de vez em quando o chat GPT cai, assim, não sei se vocês viram essa semana, né? Ele caiu. Então é bom. Tudo, na verdade. Caiu tudo, exatamente. Então é bom a gente ficar ligado aí como é que faz essas coisas. Mas a gente encerra por hoje, tá? Dúvidas? Pessoal da live. E aí? Manda aí, manda o salve aí. Dúvidas, pessoal? Bom, senão a gente encerra por hoje, tá? Sem dúvidas. Beleza. Então, pessoal, vamos encerrar por hoje, tá? Mais tarde eu disponibilizo as aulas. Gustavo pode ir na padaria e o pessoal vai estar lá esperando, cheio de dúvidas, tá? Para conversar com você a respeito. E agora você vai saber responder, exatamente. Valeu, pessoal. Até mais, tá? Bom final de semana para vocês. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, Mariana. Tchau, Gustavo. Também. Tchau, Juan. Tchau, Juan. Até mais. Tchau, pessoal da live. Olha, pessoal da live. Manda o superchat aí. De R$ 500 preferencialmente. Tchau, tchau. Pronto, cerveja.